Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o 48º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Festa dos Pães Asmos, Festa das Primícias e a Contagem do Oma. Ao ensinar seus discípulos e a multidão de ouvintes, Yeshua estava se referindo às escrituras sagradas hebraicas. O Novo Testamento, Brit Hadashah, ainda não existia. O próprio Yeshua foi e é a Torá viva. Ele a incorpora. Yahvé preparou seu povo para o cordeiro sacrificial Yeshua desde o início da celebração do Pêssar em Êxodo. Seu povo, as 12 tribos e os estrangeiros do Egito que saíram com eles, observaram a ordem eterna de celebrar Pêssar ano após ano. Quando Yeshua literalmente cumpriu a ordem de Pêssar por ser o cordeiro da celebração do Seder, eles poderiam tê-lo reconhecido como o cordeiro a ser sacrificado. Yahvé ordenou: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Êxodo 12:3. E então Yeshua entrou em Jerusalém no dia 10 de Nissan e entrou no templo sob o olhar do público e passou 4 dias entre o povo, os saduceus, os fariseus e os escribas. As pessoas consultavam Yeshua durante 4 dias e, em cumprimento de Êxodo 12:5, ele foi considerado livre de defeitos e manchas. No dia 14 de Nissan, na 3ª hora, 9 horas da manhã, o sumo sacerdote pegava o cordeiro e subia no altar para que pudesse amarrar o cordeiro no local designado no altar. Na mesma hora, naquele dia, Yeshua foi amarrado a uma árvore no Calvário. Na hora do sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, para Pêssar, o sumo sacerdote subia novamente ao altar, cortava a garganta do cordeiro com a faca e dizia as palavras "está consumado". E neste exato momento, Yeshua morreu falando exatamente as mesmas palavras "está consumado". Yeshua morreu por volta da hora 9ª, exatamente 3 horas da tarde. Yeshua não deu início a uma nova festa, ou seja, a Páscoa, mas ele cumpriu a Torá. Pêssar tem sido a celebração de uma ordem eterna instituída por Yahvé por milhares de anos até hoje. Yeshua permaneceu à luz das ordenanças do Pai e refletiu tudo perfeitamente. Ele fez tudo de acordo com os caminhos de Yahvé. À medida que caminhamos na luz, também refletimos sobre os ensinamentos de Yahvé. Saímos de nossa própria maneira de celebrar a Páscoa, por exemplo, e celebramos suas festas como ele determinou. A Festa dos Pães Asmos. As festas da primavera também incluem a Festa dos Pães Asmos, Hag HaMatzot. Começa no dia 15 do mês Nissan e dura 7 dias. Durante esses dias é estritamente proibido comer pão com fermento ou tê-lo em casa. Esse dia, portanto, será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa perene para Yahvé. Nas vossas gerações o celebrareis por decreto perpétuo. Durante 7 dias comereis pães matzá, sem fermento. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois tudo o que comer hametz, algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia, igualmente, uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, e vós prepareis somente o que cada um deve comer. Celebrareis, portanto, a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de Israel do Egito. Êxodo 12, 14 e 17. Espiritualmente, aqueles que acreditam no Messias Yeshua são a casa de Yahvé. O fermento, pecado, precisa ser removido da nossa casa, vida. Quando o fermento é adicionado à massa, ele impulsiona a massa. Da mesma forma, o pecado que permitimos em nossas vidas
nos inflará com orgulho e arrogância. Diferentes tipos de grupos são comparados ao fermento na Bíblia. Yeshua ordenou-lhes dizendo: Cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Marcos 8,15. O fermento em Corinto era a imoralidade. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento do maligno e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Já vos adverti por carta que não vos associasseis a nada que fosse imoral. 1 Coríntios 5, 8, 9. Como crentes, devemos escapar dos caminhos do mundo e da mistura que contradiz a palavra de Yahvé. A festa das primícias. Disse mais Yahvé a Moisés: Fala o seguinte aos filhos de Israel: Quando tiverdes entrado na terra que vos dou e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe de vossa colheita. Ele o oferecerá diante de Yahvé com gesto ritual de apresentação. Levítico 23, 9, 11. O tema da festa das primícias é a ressurreição. É o dia em que Yeshua ressuscitou. Yeshua é o primeiro fruto da colheita da cevada, que é a primeira colheita que é feita. Yeshua é o primogênito de Maria, em hebraico Miriam, o primogênito do Pai, o primogênito de toda a criação, o primogênito dos mortos, o primogênito entre muitos irmãos. Yeshua profetizou que depois de 3 dias e 3 noites, ele ressuscitaria. Yeshua morreu em uma árvore em Pessa, 14 de Nissan. 3 dias e 3 noites depois, foi no dia 17 de Nissan, o dia dos primeiros frutos, festa das primícias, que Yeshua ressuscitou. No entanto, em realidade, Yeshua ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios 15, 20. Yahvé sempre orquestra tudo meticulosamente. Não é por acaso que a Arca de Noé pousou no Monte Ararat no dia 17 de Nissan. E, no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. Gênesis 8, 4. Israel cruzou o Mar Vermelho no dia 17 de Nissan. Israel comeu os primeiros frutos da terra prometida no dia 17 de Nissan. O maná que Yahvé deu do céu diariamente no deserto cessou no dia 16 de Nissan. No dia seguinte, 17 de Nissan, eles comeram os primeiros frutos da terra prometida. Na história de Esté, Ramã foi enforcado no dia 17 de Nissan. Todos esses exemplos mostram que o calendário de Yahvé está sendo cumprido, e a questão é se estamos guardando e cumprindo o seu calendário ou se estamos em qualquer outro calendário. As festas da primavera foram cumpridas por meio de Yeshua. Ele é nosso cordeiro de Pessa. Ele morreu em Pessa. Ele não tinha pecado e é o pão da vida. Yeshua estava no túmulo, na festa dos pães asmos, e ele era o grão de trigo que caiu na terra. Yeshua se levantou como o primeiro fruto da colheita da cevada. E ele também foi o primeiro fruto daqueles que ressuscitaram dos mortos e o primeiro a receber um corpo ressuscitado. Todos que fazem uma aliança com Yeshua como seu Salvador experimentam sua peça. Ele mancha o sangue do Messias nas portas do seu coração e, através do Ruach Kadesh, as condições da aliança, a Torá, são escritas nas tábuas do seu coração. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma Yahvé. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Elohim deles e eles serão o meu povo. Jeremias 31, 33. Quem faz uma aliança com Yeshua deve agora deixar o Egito, o sistema do mundo e seus caminhos autodeterminados para seguir o Messias. Ele então viverá uma vida santa e experimentará a festa dos pães asmos. A contagem do Homer. O Homer é contado entre Pessa e Shavuot.
a partir do dia seguinte ao Shabat, sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte ao 7º Shabat, sábado, e oferecereis então a Yahvé uma nova oblação, oferta de cereais. Levítico 23, 15 e 16. A contagem do Homer, ou Sefirat HaOmer, é uma contagem verbal de cada um dos 49 dias entre os feriados de Pessah e Shavuot. A contagem do Homer começa no segundo dia de Pessah, 16 de Nissan, para os judeus rabínicos, e após o Shabat semanal durante Pessah para os judeus caraítas, e termina no dia anterior ao feriado de Shavuot, o 50º dia. Se você começar no dia 16 de Nissan, que cai este ano em 29 de março, você contará a partir de então até o dia 17 de maio, o 50º dia. E o outro método de contagem começa em 22 de Nissan, 4 de abril, e contamos até o dia 23 de maio, 12 de Nissan. Veja como começar a contagem verbalizada. Hoje é o primeiro dia da contagem do Homer da primeira semana. Hoje é o segundo dia da contagem do Homer da primeira semana. E assim por diante, até concluir o 7º dia. Na semana seguinte, você conta: hoje é o primeiro dia da contagem do Homer da segunda semana. Então, você conta 7 semanas até chegar Shavuot, Pentecoste. É mais fácil contar o Homer marcando em uma folha de calendário todas as noites. Após sua ressurreição, Yeshua aparece aos seus discípulos 10 vezes durante este período. Ao guardarmos suas ordenanças e celebrarmos suas festas, somos um testemunho vivo de Yeshua. As festas da primavera comemoram sua primeira vinda, e as festas de outono serão cumpridas com a sua segunda vinda. Vamos celebrá-las até que ele volte em um determinado ano nas festas de outono e o cumpra tão literalmente como foi cumprido nas festas da primavera. Hag Sameach Pessah.